Hoje nós vamos conversar com o Matheus. Matheus, agradeço demais o seu aceite, seja bem-vindo a esse projeto e apresente-se pra gente. Certo. Bom dia, meu nome é Matheus, né? Primeiramente eu agradeço, na verdade, o convite por estar aqui conversando sobre um tema que é muito caro para mim, tanto na profissão, né, na minha profissão como psicólogo e professor, quanto na minha vida, né? Porque eu sou pai, né? Então eu já começo me apresentando dessa forma, né? Eu sou pai, né, de uma menina de 4 anos, a Olivia, né? Então a gente pode considerar que é uma paternidade recente também, né? Sou psicólogo formado pela Universidade Estadual de Londrina. Em 2013 eu me formei, né? Fiz uma especialização em saúde mental também pela Universidade Estadual de Londrina, né? E atualmente, né, recentemente, acabei de concluir o mestrado também em psicologia, onde eu pude pesquisar, dar início, né, nas minhas pesquisas sobre as masculinidades, né? E pesquisar masculinidade é também pesquisar paternidade, né? A paternidade é um dos eixos aí que compõe, né, os estudos sobre as masculinidades, tá? Atualmente eu sou psicólogo clínico, né? E também sou professor universitário, né, na universidade, na Unopar, né, no Unopar Pisa, onde eu dou aula no curso de psicologia. Né? Mas pensando aí no nosso tema, né, da gravação, que eu quero te ouvir, o que não te contaram sobre ser pai? Olha, eu acho que não me contaram muita coisa, né? Assim, e me contaram também muita coisa ao mesmo tempo, né? Logo quando eu e minha companheira a gente descobriu, né, da gravidez, né? A gente conta, né, para a família, a gente conta para os amigos, né? E sempre surgem opiniões, né? Sobre a paternidade, sobre a maternidade, né? E sempre houve uma certa romantização mesmo da paternidade, né? De que a paternidade é incrível, né? De que é muito legal a interação com os nossos filhos, de que não existe um amor maior do que um amor de pai para filho, né? Só que pouco me falaram, né? Sobre a realidade, né? Sobre o dia a dia, sobre o cotidiano de ser pai, né? Porque eu acho que é até difícil, né, exprimir isso em palavras, né? Porque é tanta coisa, né, que compõe uma paternidade, né? São tantas tarefas, são tantas responsabilidades, né? Mas muito do que eu aprendi sobre paternidade, né, antes de ser pai, foi com meu pai, né? Foi na relação que eu tive com meu pai, né? A forma como ele lidava comigo, a forma como a gente se relacionava, né? E, portanto, era uma visão muito limitada ainda, né? Então, eu brinco, né? Que tem muitas coisas da minha relação com meu pai que eu busco estabelecer com a minha filha. Mas tem muitas coisas também que eu procuro jogar fora. Porque eu sei que foram limitações que, né, meu pai teve, enfim. E eu sei que eu tenho as minhas limitações também enquanto pai, né? Então, eu acho que apesar, né, das opiniões, apesar de alguns, né, de algumas dicas, de algumas orientações, né, a gente aprende também fazendo, né? Então, acho que é um mix, assim, né, do que me contaram, do que não me contaram e ao mesmo tempo do que eu venho vivenciando que não estava presente ali nessas falas, nessas orientações sobre o que é ser pai. E você consegue dizer, assim, uma das coisas mais desafiadoras que você viveu e vive na paternidade? Nossa, essa é uma pergunta. Tem alguma coisa que você fala assim, nossa, é muito difícil nesse sentido pra mim? Tá, deixa eu pensar. Uma coisa que é muito difícil, que eu tenho uma resposta para isso, sim. A coisa que eu acho mais difícil é conciliar, né, atividades domésticas, trabalho e paternidade, né? Eu estava até conversando, né, com uma amiga ontem, falando sobre trabalho, sobre paternidade, maternidade, né? E converso muito com minha companheira também sobre isso, né? E normalmente é isso que eu falo. Esse é meu desabafo, né?
porque eu trabalho muito, né? Vida de professor, né? Então, quando eu não estou dando aula, que é no período da manhã ou da noite, eu estou atendendo, né? À tarde, né? E até no final de semana, às vezes, acabo trabalhando. Então, uma das coisas mais difíceis é tentar produzir esse equilíbrio, né? De forma que eu possa trabalhar, mas também de forma que eu possa dar atenção para minha filha, né? Que eu possa me dedicar ao cuidado, né? Porque, né? Eu acho que são questões primordiais assim para nossas vidas, né? Sem o trabalho a gente não paga a conta, né? E o trabalho também tem um sentido para nós, né, Fernanda? Assim, para além da remuneração, mas a gente também não pode ignorar que a remuneração, o salário é importante para pagar boleto, para pagar não sei o quê, né? Enfim, para colocar comida em casa. Então a gente vive nesse impasse, né? Entre tentar achar um equilíbrio, né? Onde você possa trabalhar e onde você possa dar atenção, né? Ofertar o cuidado, né? E mais a dinâmica da casa, né? Exatamente. Aí vem o lavar louça, aí vem lavar uma roupa, aí vem organizar a casa, né? Imagino que seja porque para as mulheres que muitas vezes assumem esse papel uma culpa, né? Pra gente. E é muito bacana quando tem esse envolvimento dos companheiros, né? Dessa divisão de tarefas, porque o companheiro mora na casa também, né? Exatamente. Pertence àquele grupo, né? Então, assim, aquela casa é de todos ali, né? Então, todo mundo tem que trabalhar para a coisa acontecer, né? Sim. É por isso que, né, hoje em dia, nas discussões, né, sobre masculinidades, né, sobre paternidade, o que a gente... tem um detalhezinho num tipo de fala que a gente sempre chama atenção. Muitos companheiros, né, muitos pais falam que ajudam as companheiras em casa, né? Não gosto desse nome. Porque quando a gente fala que a gente ajuda, né, a gente deixa implícito que nosso papel ali na organização da casa é um papel secundário, né? Então, assim, a gente não ajuda em nada, a gente faz parte da organização da casa. A gente tem que pensar dessa forma, pelo menos, né? E, assim, não é isso que eu vejo em muitas famílias que eu atendo, né? Até mesmo em relação aos relatos dos estudantes, né? Que eu dou aula, né? Enfim, no cotidiano mesmo, né? O que é muito comum e recorrente, né? São as mulheres, né? As mulheres serem atribuídas a esses cuidados domésticos e até mesmo com os filhos, com as filhas, né? Então, é isso, né? O maior desafio é esse, né? Lidar com o trabalho, lidar com a casa e lidar com os filhos, né? E tentar achar um equilíbrio, né? E aí, nesse sentido, é muito interessante, porque a gente tem alternativas, né? Por exemplo, a Olivia já está numa idade em que a gente consegue, né? E ela gosta de ajudar, né? Filha, você pode levar essas roupas lá no cesto de roupa suja? Né? E aí a gente vai inserindo ela também nessa organização, né? Já não é mais tão bebezinha, enfim. E a criança gosta de ajudar. Gosta. Se você joga a criança na brincadeira e faz isso de uma forma lúdica, né? Desde cedo a gente coloca a torrezinha lá na pia, ela lava a louça com a gente, né? Fazia mais sujeira do que limpava, né? Mas faz parte, é um aprendizado, né? A gente está orientando, a gente está direcionando também para que quando ela crescer, ela tenha um certo tipo de organização, né? Ela possa desenvolver isso também. E que ela possa ter essa consciência, né? Todos nós possamos ter essa consciência de que se todo mundo trabalhar junto ali em casa, né? Não sobrecarrega ninguém. Né? E aí a gente consegue manter a casa mais organizada, comidinhas prontas. Harmonia, né? Exatamente. Você tocou num assunto que eu achei tão importante. Eu acho, e acredito que muitas pessoas vêm de uma educação que tem uma comunicação violenta, né? Vai arrumar seu quarto, vai fazer não sei o quê, tudo na base do grito e do xingo, né? Da gritaria, né? Eu acho que muita gente vem dessa educação. E aí, assim, um movimento que eu costumo fazer com as famílias, né? E estendo essa reflexão aí nesse projeto, porque, assim, na fala das mães, né, é muito forte isso do pai ser aquele que impõe a ordem, a regra. Tudo bem, faz parte mesmo, né, desse papel do pai, mas pode ser feito de uma outra maneira, né? Você gosta que falem com você com grosseria? Não.
Eu odeio grosseria. Né? Acho que nenhum ser humano na face da Terra vai executar uma coisa que foi mandada na base da grosseria. Né? Então, assim, eu até convido vocês a fazerem essa reflexão de um chefe que foi grosso, né? De um supervisor que foi grosso, que chegou em você e falou de um jeito muito grosseiro uma coisa que você tem que executar. Né? Faz essa reflexão, pensa como que foi a sua reação. Né? Vontade de xingar, vontade de bater, mas não posso, meu chefe, papá, teve que recuar, mas ficou digerindo aquilo, levou para casa e provavelmente, né, deu uma desorganizada. Então eu fico pensando nos filhos, né, que são crianças que estão em formação. Acho que eles vão ouvir, isso vai ser saudável, né, um ato violento na forma de falar com a criança. Vai já arrumar seu quarto, eu quero que você arrume agora, vai já lavar a louça, eu quero que você arrume... E outro caminho, autoritarismo, né? Um outro caminho, esse é da brincadeira. Vamos ver quem faz primeiro, né? Eu acho que são reflexões importantes para a gente fazer, para começar a pensar na parentalidade, né? Eu acho que pensar mesmo nesses modelos que a gente quer fazer e construir com os nossos filhos, né? Gostei, isso me gerou assim umas reflexões. Você estava falando, né, sobre da mulher ser mais cuidadora, né, do homem, que eu falei até numa outra gravação, tá no DNA do homem ser o provedor, né, e isso tá, assim, dos homens que eu conversei, uma preocupação quase que unânime, né, ser o provedor, né, ok, acho que isso tá no DNA, na Constituição do homem, né, mas eu queria te ouvir também essa questão do machismo, né, que eu acho isso muito forte, não tô pautada no achismo, né? A gente vê nas ações do dia a dia, na configuração que a gente vive de sociedade, né? Que tem muito movimento, tem muitos homens aí repensando a sua paternidade, o seu modo de agir, mas ainda existe uma galera também, né? Ainda com esse movimento, porque vem com essa formação, né? Muitas mulheres também machistas, né? Eu queria muito te ouvir um pouquinho sobre isso. Essa formação, né, essa coisa tão enraizada, homem não chora, homem não pede ajuda, né, o homem é 100% provedor, o homem tem que dar conta de tudo, o homem não pode viver um luto, não pode chorar, não pode se dizer frágil ou expor uma vulnerabilidade, né, que é sofrido para vocês também, né? Sim. Eu queria começar comentando, né, sobre essa questão do prover, né? Porque, olha, se a gente for pensar, né, que hoje em dia, na sociedade atual, né, muitas mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, né, estão em cargos de liderança, né, e por vezes estão sendo as provedoras, né? Olha só, a gente tem muitos arranjos de família em que as mulheres estão assumindo esses papéis das provedoras e alguns homens estão assumindo o papel do cuidado, né? Ou estão assumindo outros papéis que não necessariamente do cuidado, mas isso talvez seja uma questão para a gente conversar mais para frente, né? Só isso já prova que não está no nosso DNA, né? Essa questão do prover, ela é histórica, né? Ela se constitui, né, na história, né, de uma forma política, no campo das relações de poder, das disputas, né? Então, até o final do século XVIII, Fernanda, tem um livro chamado Inventando o Sexo, tá? Do Thomas Laqueur, é um francês, eu acho, se eu não me engano, né? Um historiador que ele vai fazer essa história, ele vai fazer essa reconstituição da história de gênero e sexo, né? E ele vai falar o seguinte: isso que a gente acredita que seja natural do homem e da mulher, né? Na verdade, isso foi inventado, né? Isso teve um começo, isso teve um motivo, né? E por trás disso, né? Saberes, né? Saberes filosóficos, os saberes da medicina sustentaram esse discurso, né? Que historicamente foi perpetuado, né? Porque começou, né? Vamos colocar lá na filosofia do início dos séculos depois de Cristo, né? Então, século 2, 3, essa ideia já começa a surgir no campo da filosofia, da política, né? Política que eu digo o que está relacionado à polis, né? A cidade, né? Não essa política partidária, tá?
a gente tinha um modelo de entendimento, né, que era estabelecido por essa filosofia, né, do sexo único, né? Então, no que consistia esse modelo, né? Não existia a diferenciação entre homem e mulher, né? O homem era considerado mais evoluído, né, por conta do pênis, né? O que acontecia? Os filósofos consideravam que por conta de uma insuficiência de calor, aquele outro sujeito que não desenvolveu pênis, né, ele era menos desenvolvido, ele não teve calor suficiente para o desenvolvimento do órgão genital, né? E só na Revolução Francesa, ali final do século XVIII, né, com a Revolução Francesa, que foi uma revolução também nos ideais, nos saberes, o que acontece? Passa a ter essa diferenciação, né, como homens e mulheres, né, como seres diferentes, né, mas ainda assim, né, pautando ali a mulher como um ser menos capaz do que o homem, né? E portanto um ser que deveria não poderia assumir tarefas públicas ou tarefas políticas, né, em termos de voto, em termos de organização das polis, das cidades, né? E foi atribuídas tarefas domésticas a essas mulheres, né? Então, o que apontam todos os estudos sobre gênero, sobre sexualidade, sobre masculinidade, que gênero e sexualidade são construções sociais, são construções discursivas. É claro que nós temos diferenças biológicas. Temos sim. Por exemplo, eu como um homem cis, eu não posso engravidar, né? Você como uma mulher cis, você pode engravidar, né? Nós temos estruturas biológicas diferentes também, né? Mas isso não significa necessariamente, né, que eu seja mais que você, né? E essa é a ideia do machismo, né? Isso é o machismo estrutural, né? É um machismo que está enraizado e naturalizado, porque as pessoas não conhecem essa história, né? E muitos homens, né? E muitas mulheres também, de alguma forma, temem uma reconfiguração, né, da sociedade. Temem o que pode acontecer se os homens saírem do lugar de privilégio, né, e darem espaço para as mulheres, né? Isso surge para mim na clínica, né? Em alguns casos que eu atendo, alguns homens se sentem extremamente incomodados pelo fato de que ganham menos do que as mulheres, do que as próprias companheiras, ou pelo fato de que estão desempregados, né? E o sustento da casa vem das mulheres, né? Então ainda existe esse incômodo, né? E isso não está ligado às nossas diferenças biológicas, né? Isso está ligado à história, isso está ligado à política, está ligado à medicina também, aos saberes jurídicos, né? Em que as mulheres, para fazer laqueadura, não precisam mais da permissão dos companheiros. A gente está no século XXI, né? E isso ainda está acontecendo, né? Isso já prova, né, que o campo jurídico, o campo dos saberes, ele sustenta essa lógica do machismo estrutural, né? Então a gente tem inúmeros exemplos, né, de situações que provam que o machismo estrutural existe, né, e que os homens ocupam majoritariamente lugares de privilégio ainda, apesar das mudanças que estão ocorrendo na sociedade, né? Apesar de vocês, mulheres, né, dos movimentos feministas diversos que existem, terem conquistado o direito ao voto, terem conquistado o direito ao trabalho fora de casa, né, terem conquistado o direito a cargos políticos, né, estarem ocupando, né, esses cargos, essas posições, e detalhe, estarem ocupando de uma forma muito mais efetiva do que os homens vinham ocupando, né, porque aí a gente entra numa questão da masculinidade, né, como uma forma de violência, né? A masculinidade, ela é edificada a partir da violência, né? A gente fala que existe uma masculinidade hegemônica, né? Que é um ideal de masculinidade a ser alcançado, né? E nós temos as masculinidades subalternas, né? Que são aquelas que são estigmatizadas, julgadas, desvalorizadas, né? Temos a masculinidade subalterna, por exemplo, a gente pode considerar
um homem admitir suas vulnerabilidades, suas imperfeições. O homem optar, por exemplo, né, dentro da dinâmica familiar, ficar em casa ao invés de trabalhar. Né? E a responsabilidade do trabalho, do sustento financeiro da vida da família ser promovida pelas mulheres. Né? Um homem que assume isso, né, provavelmente vai ser julgado pelos seus familiares, Com certeza. vai ouvir diversos tipos de comentário, né? Então a gente tem uma série de configurações que colocam os homens, essas masculinidades subalternas, né? Que colocam essas masculinidades como alvo, né? Como alvo de violência, alvo de preconceito, de estigma, né? E essa masculinidade hegemônica, inclusive, ela não está só pautada na violência, ela está pautada também nessa questão do prover, né? Para você ser um homem de verdade, você tem que prover, você tem que trabalhar, né? Onde já se viu? Onde já se viu um homem desse tamanho que não trabalha, né? São esse tipo de comentário que surge, Sim. né? E tem as masculinidades subversivas também, né? Que eu acho interessante. Que são aquelas masculinidades que não aderem às masculinidades hegemônicas, né? Que fazem uma crítica a essas masculinidades hegemônicas pela própria existência, né? É quando a pessoa ali, ela tá, de alguma forma, ela tá bem resolvida, né? Com aquele estilo de vida que ela resolveu. E quando ela passa a olhar, né, para a situação de uma forma muito diferente. Por exemplo, um homem que se propõe a ficar em casa, né? E está trabalhando, está elaborando essas questões, essas imposições da sociedade, ele consegue perceber que o que era considerado uma posição de privilégio, né, na verdade não é. Se a gente for ressignificar bem, qual que é o privilégio em você trabalhar igual louco e você não ter uma convivência, não ter afetos com a sua filha, com o seu filho? Aonde que está o privilégio? Porque quem perde é você, né? Quem está perdendo a convivência com a própria filha, quem está perdendo a oportunidade de trocar carinho, quem está perdendo a oportunidade de trocar uma fralda, né? Porque isso tudo é importante, né? Os primeiros cuidados com a criança, nos primeiros meses de desenvolvimento, né? A criança, ela vai, né? Apesar de muito primitiva ali ainda a subjetividade daquela criança que está se formando, isso é importante para a relação, né? A criança ali, ela vai percebendo que é se sentir amada, né? Então, conviver com os filhos, a oportunidade de conviver com os filhos, a oportunidade de você trocar afetos, de você trocar carta, de você dar presente, de você passear, levar para tomar um sorvete, levar para andar de bicicleta, levar na escola, ir nas apresentações da escola, isso sim é privilégio. Privilégio não é você, pra mim pelo menos, né? Não é distanciar da minha filha, não é aderir à masculinidade hegemônica. Privilégio pra mim é me distanciar dessa masculinidade hegemônica. Eu não quero isso pra mim. Sabe que esses dias eu estava assistindo uns vídeos, né, de alguns homens assim que são super engajados, né, em levar esse movimento de uma paternidade consciente. E ele deu um exemplo assim que eu achei tão interessante, que eu já ouvi muito isso, né? Não diretamente no meu contexto familiar, mas já ouvi de outros homens e outras pessoas tirando sarro, e até mesmo mulher. Quando o pai está com o filho ou com a filha e vai ao encontro de alguns amigos, né? Aí os amigos que não têm filhos, ou que têm filhos, mas os filhos estão com as esposas, de tirarem um sarrinho desse pai dizendo assim: ah, hoje você tá de babá? Né? Eu achei muito interessante assim, a resposta desse homem, que ele falou assim: não, eu sou pai. Não estou de babá, eu estou de pai, eu sou o pai. Né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque os homens também, ainda, quando se permitem, né, estão fazendo essa construção, ainda recebem esse tipo de piadinha, né? Uma outra coisa também que eu achei interessante, que os homens, eles não falam, não expõem os seus sentimentos, porque chega numa roda de amigos, se eles falam uma situação que eles expõem ali uma emoção, os outros homens, a maioria, tira sarro. Eles tiram um sarrinho. Né? Então, naturalmente, já se fecha, engole aquilo e vai tentando digerir isso, né?
eu ouvi esse relato foi de um homem, né? Queria ouvir um pouquinho de você também, a gente poder discorrer um pouquinho disso. O que você pensa de tudo isso? Você já viveu isso? Teve alguma situação parecida? Já vivi. Essa história da babá foi muito engraçado, né? Eu tava em sala de aula, mas eu tava como estudante. Tava num projeto, né? De pesquisa lá, de psicologia, enfim. E o professor chegou na sala e falou que ele tinha ficado de babá das filhas. E aí uma moça, uma colega de turma, assim, deu risada, assim, né? Aí o professor perguntou, né? O que foi, fulana? E ela respondeu, você não tava de babá, cara, você é pai. Olha que legal. Né? Então, foi ela mesma ali que deu, né, E eu acho, inclusive, que é uma aluna que é mãe, assim, né? Enfim, que tava vivenciando essa experiência da maternidade, né? E aí, né, enfim, professor lá, né, com toda a pompa de doutor, né, enfim, ele não tinha nem o que responder, né? E eu pensando assim, toma. E é isso, né, a gente tem que estar disposto a tomar, às vezes, né? Tem uma parte do documentário do Silêncio dos Homens, né, uma fala final de um rapaz que ele fala que para a gente ressignificar essa masculinidade, para a gente construir uma outra coisa, a gente precisa estar disposto a lidar com esses incômodos. E a gente precisa estar disposto a ouvir. E a gente precisa estar disposto a assumir. Cara, eu sou machista mesmo. Né? Cara, eu sou homofóbico. Eu sou misógino, talvez. Né? É aquela coisa, né? A tal da desconstrução da masculinidade, né? Eu percebo que tem uma romantização acerca disso, né? E essa romantização não passa por admitir essas questões, né? Só passa pela mudança. Ah, eu vou mudar, né? Eu vou... Tá, mas como? Né? Porque tem que passar por essa questão de admitir, olha, talvez, né? Eu esteja sendo machista mesmo nessa situação, né? Porque a gente aprendeu dessa forma, né? A minha criação foi machista, a minha criação foi homofóbica, a minha criação foi misógina, a minha criação foi transfóbica, né? Então eu tenho um trabalho constante de estar olhando sempre para isso e pensando, né? E tentando mudar isso em mim, né? E não sendo conivente quando eu estou numa roda de conversa, quando eu estou num contexto, né, com certos determinados tipos de comentário, porque também passa pelo nosso posicionamento, né? Então eu acho que essa questão da expressão dos sentimentos também, né, que você perguntou, né, dessa coisa de você estar na roda e você expressar seus sentimentos, quais são os comentários que surgem quando um homem expressa os sentimentos numa roda de homens héteros e machistas, assim, que é aquela masculinidade bem padrão? Vem o quê? Tirar sarro, fracote? E isso tudo está associado aqui ao feminino, né? A sensibilidade, a expressão de sentimentos, o dizer, o falar, está associado à feminilidade. Isso é verdade, eu já ouvi muita expressão, nossa, que mulherzinha. Que mulherzinha. Um homem falando e o outro homem, né? Exatamente. Ai, que mulherzinha, deixa de ser mulherzinha. Olha, Exatamente. É verdade. Fora os insultos homofóbicos, Sim. né? Porque se você se abre, né? Você também, além de mulherzinha, você pode ser chamado de bichinha, né? Exatamente. E etc. E por que isso também, né? Porque a homofobia, de certa forma, tá ligada com a feminilidade. Sim. É como se a homofobia se constitui, né, pela estigmatização da aproximação da masculinidade à feminilidade, né? Mas isso, né, isso existe, não tem como, né? Tem uma estudiosa sobre gênero e sexualidade, a Judith Butler, que ela vai falar que o gênero ele é fluido, né? Apesar de eu ser um homem, né, vamos dizer assim, biologicamente falando, eu sou um homem, né? Mas eu posso apresentar traços de feminilidade. E eu apresento, né? E os homens apresentam. Por mais que o homem também não admita, né? Eu acho que a gente pode escolher onde a gente circula, sabe? Eu gostava muito de jogar futebol, né? Mas em todos os contextos, por exemplo, que eu jogava bola,
eram ambientes que para mim começaram a ser ambientes hostis, sabe? Onde se fazia piadinha com mulher, né? Onde se fazia piadinha homofóbica, machista. E aí eu passei a considerar, não, eu não sou obrigado a circular por esse tipo de contexto, porque as pessoas ali também não estão dispostas a mudar, né? Tem muita gente que não está disposta a mudar, né? Então acho que é isso, né? A gente acaba, pelo menos para mim foi isso, me afastar de pessoas que para mim não davam mais para conviver, porque não estão dispostas a ressignificar nada, né? Sentaram no privilégio ali, né? E aí chamam o que a gente pesquisa, o que a gente conversa de mimimi. Exatamente, né? Como se a gente estivesse exagerando, né? Ou como se a gente estivesse falando uma coisa muito absurda, né? Então, eu acho que esse é o efeito que teve pra mim, sabe? A gente acha que é desromantizar também, né? Essa coisa das masculinidades, assim. Porque tem muito homem que não quer mudar, né? Não quer se propor a fazer uma terapia, né? Uma análise, ou, enfim, rever as próprias atitudes, sabe?